Muito boa noite, torcida vascaína, muito boa noite você ligado na Vasco TV. Já estamos ao vivo novamente para a entrevista coletiva do treinador Alexandre Gracelli. Gracelli, boa noite para você. O resultado não foi o esperado, não veio a vitória, mas como você avalia o desempenho do Vasco no Clássico dos Milhões? Boa noite, Greg. Claro que o resultado não foi o melhor. Evidentemente que todos nós, jogadores, direção do clube, tínhamos a intenção clara de uma vitória. E isso aconteceu desde a nossa chegada, no treino que tivemos, no contato com os atletas que tivemos e o decorrer até o jogo. Acredito que houve luta, evidentemente que isso é pouco, nós temos que buscar realmente os 3 pontos e devemos valorizar tudo aquilo que fizemos de positivo, mas certamente que temos que buscar mais, principalmente no que se refere a somar 3 pontos, a ganhar e a vencer. Convocar agora o Flávio Vinick dos canais Fox Sports. Olá, boa noite a todos. Queria saber do Alexandre se ele viu evolução no time nessa partida, pelo que vinha apresentando nos últimos jogos. Depois de um primeiro tempo que o Vasco foi, de certa forma, até superior, conseguiu sair na frente, mas sofreu a virada no segundo. Mas ele achou que o time jogou melhor do que vinha jogando nas últimas partidas. Por favor, Alexandre. Olha, eu vou analisar a partida de hoje. E eu percebi, desde o primeiro minuto, que o Vasco tinha uma intenção clara e baseada essa intenção num padrão de jogo que definimos nesse único treino que tivemos. Foi uma apresentação com altos e baixos, momentos de muita lucidez, momentos de um jogo até certo ponto seguro e outros momentos de instabilidade, o que eu vejo que, de certa forma, é até natural. Mas, por outro lado, percebi também uma entrega individual de cada atleta, percebi o querer de cada atleta no sentido de buscar a vitória, mas nós sabemos que, às vezes, os detalhes em jogos tão disputados, tão competitivos e de tão alto nível como foi o de hoje, podem fazer uma grande diferença. Chama agora o Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Muito bem, Alexandre, aqui na Super Rádio Tupi, o Apolinho, o Washington Rodrigues, o José Araújo, que fizeram o jogo, nós que estávamos em São Januário também, não entendemos muito o que o árbitro de vídeo fez para anular o gol do Germancano. Se deu impedimento, se deu toque de mão, se deu falta. A gente viu o Cano também lamentando com a arbitragem aquela marcação. Como que você viu o lance? Você conversou com o Cano? Que explicação a gente tem a uma revolta dos torcedores nas redes sociais com esse gol anulado? A nossa posição fora do campo é muito difícil de você identificar. A informação que eu recebi é de impedimento, né? O Paredes, se eu não me engano, estava fora de jogo e não o Cano. Mas, enfim, discutir arbitragem é algo muito delicado e o que a gente tem que analisar nesse momento é que, em relação a esse lance, que foi um lance de muita lucidez do Vasco, como eu disse, e chegamos ao gol. E aí entrou aquilo que está em vigor, que é o VAR, e fez o seu trabalho. Mas, acima de tudo, tivemos a possibilidade de criar uma boa situação de gol, e isso me deixa muito, muito feliz em relação a esse momento dos jogadores, de inspiração, de jogo ofensivo, que é aquilo que a gente buscou desde quando chegamos aqui. Agora quem chega, Gracelli, para te perguntar é o Hector Verlang, do Globoesporte.com. Oi, Gracelli, boa noite. Eu gostaria que tu explicasse, por favor, qual foi a ideia de jogo do Vasco. Pelo menos no início ali tinha 2 linhas de 4 mais atrás, o que demonstrou um bom posicionamento. O Vasco foi pouco ameaçado, especialmente no primeiro tempo, mas eu acho que, a exceção do lance do gol e do gol anulado do Cano, o Vasco teve um pouquinho de dificuldade na construção ofensiva, coisa que também já estava acontecendo nos outros jogos. Queria que explicasse qual foi a ideia para o jogo, assim, o que tu planejou em conjunto com os atletas, por favor. Boa pergunta sobre a ideia de jogo, e nós fizemos um treino
e foi publicado muita coisa em relação a esse treino que, na verdade, a gente tem que usar cada momento, vejo, no meu modo de ver, para criar uma conexão com os atletas, para entender o ambiente. Isso eu tive que fazer com muito pouco tempo, mas tivemos uma ideia muito clara de trazer o Thales para dentro, encostar um pouco mais no Cano. Eu percebia nos jogos que recebi do Vasco, que o Cano estava muito isolado. Eu acredito que, de certa forma, isso funcionou. Deu ao Thales também, que tem um talento muito grande, a possibilidade de um jogo mais versátil, um jogo mais solto, né? Ganhamos com a boa partida do Carlinhos pela direita e o Benítez pela esquerda. Era essa a intenção de uma linha de 4 ofensiva. Quando o Vasco tinha posse de bola, ia jogar. Com liberdade ao Tenório também e ao Henrique para fazer esse apoio e uma segurança por dentro com o André e o Marquinhos. Eu vejo que quando estávamos sem a bola, principalmente no primeiro tempo, alertei ao Cano e ao Thales, precisávamos de um pouco mais de pressão na saída de bola do Flamengo, principalmente dos dois volantes, ora no Arão, ora no Maia, e isso realmente deu um certo conforto. Mas, como eu disse, em momentos de instabilidade. Mas a ideia que tínhamos é de fazer um modelo de jogo, uma ideia de jogo, na verdade, em que a gente pudesse valorizar o coletivo, o jogo próximo, a manutenção da posse de bola, chegar no campo de ataque organizado. Concordo que tivemos um pouco de dificuldade, cobrei muito ao Andrei, que de certo momento do jogo ficou sobrecarregado em relação à saída de bola. Poderíamos ter uma saída de bola um pouco mais controlada, um jogo mais apoiado. Mas, enfim, do pouco tempo que tivemos, do pouco contato que tivemos, eu acredito que essa ideia de jogo, essa formação, de certa forma, ela alcançou os objetivos em nível tático. Gracelli, o Thiago Tostes, do Arena Futebol Clube, ele te pergunta se essa sequência de jogos sem vencer prejudica o Vasco para a sequência da competição. Bom, é claro que vencer é sempre bom. E hoje a gente viu um Vasco lutando, um Vasco brigando pela vitória, pelos 3 pontos. E eu entendo que o clube tem uma semana para se organizar e, em cima dessa semana, eu tenho certeza absoluta que os jogadores entrarão em sintonia em relação ao que vem pela frente e eu tenho certeza que o equilíbrio vai voltar e esse equilíbrio é o que dá confiança ao atleta, é o que dá confiança à equipe e o que o Vasco precisa nesse momento é de confiança e de equilíbrio baseado numa organização que a gente percebe que tem aqui, num sentimento de fazer o melhor que a gente percebe que tem aqui. E Gracelli, para encerrar, queria que você falasse diretamente ao torcedor do Vasco, né, que está te conhecendo, está conhecendo um pouco mais de perto do seu trabalho agora no profissional, mas já acompanha aqui na Vasco TV também os jogos de Sub-20. Fala sobre essa oportunidade, o que significou ela para você e, para encerrar, é claro, deixa um recado ao torcedor vascaíno que está te acompanhando aqui na Vasco TV. Disse a diretoria e aos atletas ao final do jogo o meu sentimento de agradecimento pela recepção que eles tiveram comigo, a diretoria, a confiança que teve, né, de colocar em nossas mãos um grupo tão maravilhoso como esse. E eu convivi quase 2 dias e posso dizer que é um grupo maravilhoso, com muito conteúdo, com muita coisa boa e que pode ser extraído desses atletas algo de muito positivo. Eu digo aos torcedores que fiz desse momento um momento muito especial. Como a gente gosta de falar no meio do futebol, fiz desse momento o jogo da minha vida, e foi realmente o jogo da minha vida. Toda a entrega, recebi um apoio muito grande do Siston, do Húngaro, que são 2 pessoas do meu dia a dia. Então, assim, viemos aqui com o coração realmente aberto, com muita vontade de servir ao Clube de Regatas Vasco da Gama. E eu digo que esse momento aqui foi realmente um privilégio. Vai ficar marcado para mim pela entrega que nós temos no dia a dia e por tudo que temos feito até agora em relação ao Sub-20, em relação ao Vasco de uma forma geral, e hoje aqui podendo dar uma ajuda, uma contribuição. E infelizmente ao torcedor não veio os 3 pontos, a vitória que eles tanto desejam, tanto cobram, e com razão tem que cobrar mesmo.
tem que estar lado a lado e sendo positivo para que a reviravolta, a subida desse grupo, que eu acredito que vai acontecer o mais breve possível, possa ocorrer. Então, meu muito obrigado aos torcedores pelo apoio, recebi também muito apoio. Eu acho que esse ambiente, ele é um ambiente que traz muita felicidade, muita tranquilidade, falando da minha pessoa como profissional, mas acima de tudo um estímulo de continuar ajudando o Vasco. Esse é o Alexandre Gracelli, treinador interino do Vasco, treinador da equipe sub-20, que hoje trabalhou, como ele disse, ao lado do Diogo Siston, auxiliar técnico da categoria júnior, e também do Eduardo Húngaro, coordenador técnico, junto com o Mauro Brito, preparador físico. Uma boa noite para você, vascaíno, que acompanha a coletiva. A gente agradece a audiência de todos na Vasco TV. E no próximo final de semana, o Vasco volta a atuar pelo Campeonato Brasileiro, enfrenta o Internacional em Porto Alegre. O jogo do meio da semana, que seria contra o Fortaleza, aqui em São Januário, foi adiado em virtude de um compromisso da equipe cearense na competição, outra competição nacional, que é a Copa do Brasil. Então o Fortaleza vai jogar contra o São Paulo e o jogo do Vasco precisou ser adiado. Então o Vasco volta a campo no próximo final de semana para encarar o Internacional. Uma boa noite para todos vocês, muito obrigado mais uma vez pela audiência e vamos buscar essa recuperação no próximo final de semana lá em Porto Alegre. Lembrando que ano passado vencemos o Inter em Porto Alegre por 1-0. Vamos em busca de mais uma vitória.